Olá, alunos! Mais uma questão de informática para concursos. Vamos comigo à leitura da questão. Apesar da facilidade de acesso à internet oferecido pelos hotspots, access point de acesso público, é necessário que se tome alguns cuidados nesses acessos, pois... Observa comigo. Primeiro, antes de ler as alternativas, vamos entender o que significa hotspots. Ali ele diz access point de acesso público. Access point é ponto de acesso. Por exemplo, quando eu tenho uma rede Wi-Fi, uma rede sem fio, eu posso criar um hotspot, que é uma rede que permite acesso sem fio, como por exemplo no padrão Wi-Fi, num ambiente público. Imagina que eu crio um hotspot dentro do saguão de um aeroporto. E aí várias pessoas podem acessar a internet através daquele mesmo hotspot, quer dizer, daquele mesmo access point, daquele mesmo ponto de acesso público. Assim como eu poderia criar um access point público para acesso de diversas pessoas na praça de alimentação de um shopping ou em um parque de uma cidade, e aí várias pessoas têm acesso à internet através daquele hotspot, daquele ponto de acesso público. Beleza, então hotspot significa ponto de acesso público, onde diversas pessoas vão acessar aquela rede, a internet, através daquela rede sem fio, através daquele hotspot. Aí ele diz o seguinte, que a gente tem que tomar alguns cuidados quando acessamos uma rede sem fio num ambiente público, num hotspot público. Letra A. Não é solicitada a senha de acesso, pois não é solicitada a senha de acesso ao hotspot, o que torna o acesso livre. Errado. A boa parte dos hotspots, desses pontos de acesso público, exigem senha para acessar. Claro que alguns podem não exigir senha, mas o normal é que venham exigir senha. Então está errado quando ele diz, pois não é solicitada a senha para acessar o hotspot. Não, boa parte dos hotspots exigem acesso mediante senha. Alguns não. Letra B. Qualquer dado transmitido se torna público. Observa, quando ele diz qualquer dado transmitido se torna público através de um hotspot, não, embora o acesso seja público, normalmente o hotspot usa algum sistema de criptografia, o que impede que os dados transmitidos se tornem públicos. Então a ideia é acesso público, mas que os dados que estão sendo transmitidos entre o computador do usuário e o hotspot sejam criptografados para evitar que numa interceptação esses dados se tornem públicos. Então está errado dizer que no acesso ao hotspot qualquer dado transmitido se torna público. Não, não é qualquer dado. Alguns dados podem se tornar público, podem, mas a maior parte dos dados sofre um processo de criptografia para que sejam transmitidos e não se tornem público. Letra C. O esquema de segurança utilizado, WPA2, é de fácil quebra. Errado. Existe de fato o esquema de segurança WPA2, que é um sistema para criptografar dados no acesso a esse hotspot. Mas o sistema WPA2 hoje em dia é considerado um dos mais seguros. Embora não é 100% seguro, porque não existe segurança 100%, mas ele diz ali, o esquema de segurança utilizado WPA2 é de fácil quebra. Errado. O WPA2 é um sistema de segurança que criptografa os dados quando o usuário acessa esse hotspot, mas é um sistema considerado hoje em dia bem seguro, porque não é de fácil quebra. É difícil quebrar para descobrir quais os dados estão percorrendo num sistema de WPA2. Então, errado a letra C. A letra D. O detentor do hotspot pode monitorar a troca de dados sensíveis. Isso é verdade. Observa, quem é o dono do hotspot, isto é, o detentor do hotspot, pode monitorar dados que trafegam entre os computadores e o hotspot, para verificar se tem algum dado sensível que pode causar algum problema de segurança, como alguém tentando fazer uma atividade mal intencionada através do acesso daquele hotspot. Então isso é verdade, a letra D está correta, vamos marcar ali a letra D como correta, porque o detentor, o dono do hotspot, pode sim monitorar a troca de dados que ele acha sensível, e deve monitorar então para a segurança do hotspot. Então a letra D está correta mesmo. Por que a letra E está incorreta? Porque disse, o esquema de acesso não permite o uso de criptografia. Errado. O esquema de acesso ao hotspot normalmente utiliza criptografia para garantir privacidade aos dados que aquele usuário está trafegando. Normalmente utiliza um sistema WPA2 que, como eu disse, é de difícil quebra e é um sistema relativamente seguro.
Então, letra D, de fato, a resposta para essa questão. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei. Também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!